Amém. Glória a Deus, aleluia. Bom dia mesmo. Bom dia. Glória a Deus. Bom dia, querido Espírito Santo. Como diz o salmista Davi, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Hoje nós estamos na nossa meditação, Juízes, no capítulo 8. Continuando aqui a história desse juiz chamado Gideão, certo, queridos? O povo de Israel estava sendo atormentado pelos midianitas e Deus, então, chamado Gideão. É onde está a grande palavra do Senhor para ele. Vai nessa tua força livrar a Israel. Ele disse para o anjo que quem seria ele, visto que ele era da tribo de Manassés, uma família pobre, e ele era o mais pobre da família. Mas o Senhor Deus disse que era ele aquela missão. Ele tinha 32 mil soldados, era um bom número, mas Deus fez com que ele ficasse só com 300, porque Deus queria que eles entendessem que a vitória era o Senhor Deus que estava dando, e não ele. E hoje, queridos, no capítulo 8, nós vemos como Gideão, ele apazigua os efraimitas. Então os homens de Efraim lhe disseram, né? Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém Gideão lhe disse, que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima da Bésia? No versículo 4 nos diz assim, como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Olha só, cansados, mas ainda perseguindo. Gideão, queridos, e os 300, eles estavam esgotados, mas não desistiram, queridos, de lutar contra os inimigos. No entanto, muitas pessoas têm desistido da vida cristã porque se renderam ao cansaço. Ele disse aqui, é importante esse ponto. Aqui fala que o Gideão, ele veio até o Rio Jordão. Ele passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas perseguindo o inimigo, perseguindo o adversário, mesmo cansado. Então, queridos, quantas pessoas têm desistido dos propósitos de Deus para a sua vida porque estão cansados? Quantas pessoas se estão desviando? Quantas pessoas estão deixando de ser cristã? Quantas pessoas estão deixando de ser crente, de ser servo de Deus, porque estão cansados? Quantos estão desviando? Quantos estão parando de ir na igreja? Tudo bem que agora é o período de pandemia e tal, tem essa coisa aí, a igreja não pode funcionar, ou até um certo número e tal. Mas fora isso, queridos, quantos têm deixado de ir na igreja, têm deixado de congregar, têm deixado de ir para uma célula, têm deixado de ir para um grupo pequeno, têm deixado para um grupo missionário, ele tem deixado de buscar a Deus porque ele está cansado. Aqueles que têm a questão cansado de fofoca, tem aqueles que estão cansados de sofrer, tem aqueles que estão cansados das coisas não dar certo. Então a pessoa cansa e para. Estão cansados da guerra, cansados da luta, cansados da batalha. Estou cansado, estou cansado.
Gideão, eles lutaram, batalharam, mas eles estavam ali, cansados, mas persistindo. Talvez você está cansado. Esse momento do coronavírus tem hora que cansa, não é verdade? Tem hora que cansa ter que ficar em casa. Tem hora que cansa esse negócio de máscara, não é isso? Tem hora que cansa você toda hora ter que lavar a mão em gel e estar longe das pessoas e não pode abraçar. Tem hora que cansa. Tem hora que o casamento cansa. Tem hora que às vezes a família cansa. Tem hora que às vezes a igreja cansa. Tem horas que às vezes o trabalho cansa. Tem um cansaço físico. Tem um cansaço mental. Cansaço emocional. Cansaço espiritual. Então, queridos, Gideão e os 300, eles estavam esgotados. Mas não desistiram de lutar contra o inimigo. Muitas pessoas têm desistido, meus amados, da vida cristã porque se renderam ao cansaço, perderam as forças, se sucumbiram diante de uma adversidade, pois não guardaram a fé. Somente ela nos dá energia e intrepidez para perseguir nossos sonhos, determinação para vencer os problemas. Está vendo? É a fé. É a fé. Diz o apóstolo João, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, diz João, a vossa fé. Hebreus 11 tem uma lista de heróis da fé. Pela fé, o que eles realizaram, o que fizeram. Queridos, a fé é o combustível que nos motiva e nos condiciona a olhar sempre para frente, a fim de nos fazer avançar. Ainda que tenhamos de enfrentar batalhas árduas, ela nos dá a certeza de que não seremos derrotados. A fé nos leva a entender que nós não seremos derrotados. A fé nos leva a crer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A fé nos leva a crer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Paulo, ele estava prestes a morrer. E sabe o que ele disse? Ele disse assim, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele disse para os inimigos dele, olha, se eu viver, eu vou viver para Jesus. Ou seja, eu vou continuar a gente matar. Se vocês me matarem, por favor, vocês me vão fazer, porque é bom que eu vou encontrar com o Senhor Jesus. Era isso que ele estava dizendo. A fé daquele homem. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Glória a Deus, amados. Aleluia. A fé. A fé. Quantas atrocidades o mundo já passou. Quantas lutas, quantas batalhas. Estamos diante de uma peste, estamos diante de uma pandemia, sim, mas quantas pestes já houve na face da Terra? E a humanidade está aqui, certo? Houve pestes aí, aquela que houve depois da Primeira Guerra Mundial. Eu estava um dia fazendo os cálculos. Por que eu estou aqui? Sabe por que eu estou aqui? Porque os meus ancestrais venceram aquela peste. Aquela peste que matou cerca da metade do mundo. Nós estamos aqui porque lá atrás nossos ancestrais não foram atingidos. Quantas guerras, quantas batalhas, quantas lutas, quantas batalhas que nós já enfrentamos até chegar aqui, até ficar com esse cabelo branco, com essa barba branca. Quantas batalhas eu já enfrentei, quantas situações árduas eu já enfrentei, quantas lutas, quantas adversidades. Estou aqui porque o Senhor me sustentou, por causa da fé em Cristo Jesus. Quantas batalhas você já enfrentou?
quantas lutas, quantas batalhas o seu pai enfrentou, a sua mãe enfrentou, sua família enfrentou, e você está aí hoje com vida. Por quê? Porque o Senhor te sustentou, o Senhor te deu a vitória, o sangue de Jesus garante a vitória. Por isso que você está aí. Talvez você está tendo luta, sim, batalha, dificuldade, mas quantas outras você já teve? Talvez hoje você pode estar triste, mas quantas vezes você já esteve triste na vida? Quantas vezes você estava triste, que você pensava assim, puxa, nunca mais vou sorrir, puxa, nunca mais vou me alegrar. E às vezes hoje você é uma pessoa que está com o coração alegre, com o coração feliz. Quantas vezes você chorou que você pensava, puxa vida, será que eu não vou voltar a sorrir? E aquela tempestade passou, depois da tempestade vem a bonança. E passou, aquele momento que você pensava que não ia passar, aquela dor na sua alma, no seu coração, que você pensava que nunca ia passar. Hoje você olha para si e você vê que passou. Aquela ferida que estava aí na sua alma, te ferindo, te machucando, te arrebentando, e que você pensava, puxa, isso nunca vai passar, isso não vai passar. E hoje você olha para aquela ferida, você vê que fechou, cicatrizou. Às vezes você olha para momentos na sua vida que fez você chorar, que fez você ter ódio, ter raiva, rancor. E hoje você olha para aquele momento e você sente paz, você sente que passou, porque você resistiu. Por que você resistiu? Por causa da fé, em nome do Senhor Jesus. Gideão estava cansado, mas estava perseguindo o inimigo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É a fé que mostra que nós não seremos derrotados. Glória a Jesus por isso. Queridos, e no versículo 22 e 23, Gideão recusa, diz assim, então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Glória a Deus. Domina sobre nós. Então, queridos, aqui passou aquele vendaval, passou aquela tempestade, eles tiveram vitória. Então, o povo de Israel agora estava querendo que Gideão os dominasse, que Gideão os governasse, fosse um governador, fosse um presidente, fosse um líder para eles. Então, querido, domina sobre nós. Inicialmente, Gideão demonstrou humildade ao recusar a proposta de ser rei sobre o povo de Israel. Ele foi enfático ao afirmar que a única herança que haveria sobre o povo seria de Deus, seria do Altíssimo. Contudo, querido, o reconhecimento e os louvores, amados, vindos do sucesso, se tornaram um laço para este homem valioso. O versículo 27 fala assim, e fez Gideão dele um éfode, e colocou na sua cidade em Ofra, e todo Israel prostituiu-se após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Que coisa, né? Isso mostra que qualquer pessoa está sujeita ao orgulho, principalmente nos momentos de prosperidade e vitórias. Para evitar essa queda, não basta boa vontade, é preciso vigilância e temor. Porque aqui, irmãos, esse versículo 27 que eu li, o éfode Gideão era uma das peças do traje sacerdotal. Né? Lá em Êxodo 28:6, nós vimos isso, era uma peça do traje da roupa que o sacerdote usava. Gideão, queridos, colocou, né, na cidade de Ofra, numa espécie de memorial. Mas esse ato resultou em idolatria.
fazendo Israel se afastar do Altíssimo. Querido, apesar de Gideão ter se recusado a dirigir o povo, o desejo de exaltação ficou dentro de si. Uma prova disto foi o fato de ter colocado em seu filho o nome de Abimeleque, que quer dizer, meu pai é rei, né? No versículo 31. E na sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, a qual pôs o nome Abimeleque. Então, Abimeleque, né? Então, queridos, meu pai é rei. Ele foi testado e reprovado nos aplausos que recebeu. Isto foi a causa da sua ruína. Muitas pessoas permanecem fiéis a Deus na adversidade, mas quando prosperam, alcançam certas facilidades e caem. Irmãos, veja bem uma coisa aqui interessante. Há quantos anos a gente conhece essa história do Gideão? Há quantos anos? Há quanto tempo? E a gente só ouve falar do lado bom dele, do lado positivo, que ele venceu esses 3 anos. Mas você vê que no final da vida do Gideão, você vê que ele falhou. Você vê que o povo queria colocá-lo como rei. Aí ele, não, eu não quero, que isso, deixa Deus governar vocês. Não. Ele foi humilde. O povo queria fazer dele rei, ele, não, eu não quero essa autoridade, não. Ele foi humilde. Mas ele acabou cometendo aí um erro. Ele pegou lá um éfode, era uma peça, né, sacerdotal, e colocou numa haste, e pendurou numa haste. E o que o povo de Israel fez? Começou a adorar. Depois ele teve um filho lá com uma concubina dele, coloca Abimeleque, quer dizer, meu pai é rei. Então você vê, a gente sempre ouve o lado bom desse moço. Você não ouve ninguém falar dessa parte aqui, de que no final ele acabou também errando, também pecando. Sabe o que isso nos mostra, irmão? Todos nós somos sujeitos ao erro, todos nós somos sujeitos à falha. Você vê que ele foi um herói. Você vê que todo pregador na face da terra, você só ouve falar desse heroísmo dele. Ele derrotou com 300, ele derrotou com 300. Talvez o primeiro pregador que você ouça, mostrando essa falha que depois o Gideão. Ele levou o povo à vitória e depois, por causa de uma peça de roupa lá no éfode, ele leva o povo à idolatria, e você sabe que idolatria é mal ao Senhor. O que isso mostra, queridos? É que nós somos sujeitos ao erro, ao pecado, então nós temos que ter cuidado. Que mesmo quando a gente está usando a nossa fé, quando mesmo nós estamos sendo vitoriosos, a gente tem que ter cuidado, porque Satanás ele arma de todas as formas ciladas para que a gente caia. Amém? Então vamos estar orando, então, nesse instante, que Deus faça de você um guerreiro, uma guerreira, te dê vitória, mas que mesmo no auge você seja prudente, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, tua palavra diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Senhor, nós estamos concluindo aqui hoje essa história maravilhosa de Gideão, um dos reis, um dos juízes maravilhosos que a gente vê na tua palavra. Esse moço, ó Deus, que era pobre, era simples. O anjo do Senhor fala que ele iria guerrear, que ele iria ser o líder de Israel. Ele procura fugir, entendendo que a sua estada, a situação de pobreza, de ser o mais pobre da sua cidade, seria empecilho, mas o anjo do Senhor mostra que ele era o escolhido. Ele confiou e, através da fé, ele foi vitorioso, Senhor amado. Um moço que, quando queriam que ele fosse rei, ele teve atitude de humildade. Mas Satanás continuou no seu encalço, até que, de momento, num vacilo, ele leva o povo à prática da idolatria por causa de uma peça de roupa. Meu Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor possa nos usar
a cada dia, que o Senhor possa colocar no nosso coração a palavra, que o Senhor possa que vá de encontro ao coração das pessoas e faça com que elas creiam, faça com que elas se erga, se levante, confie, tenha fé no Senhor. Meu Deus, que quando falarmos, que não seja nós a falarmos, que seja o Senhor através da nossa boca, através da nossa vida, falando à mente dela, falando ao coração delas. Ó Deus da glória, aleluia. Oh, glória a Deus. Sim, Pai. Meu Deus, mas que o Senhor nos guarde de não cairmos em tentação, mas que o Senhor nos livre do mal a cada instante, de não sermos orgulhosos, de não sermos prepotentes. Meu Deus, quantas pessoas que às vezes estão pequenas, às vezes estão na pobreza, na miséria, na ruína, e elas têm atitudes de simplicidade, de humildade, mas muitas vezes quando elas crescem, quando elas avançam, quando elas prosperam, acaba o orgulho vindo à tona. Que o Senhor nos guarde e nos livre desse mal, em nome do Senhor Jesus. Queridos, olha, compartilhe essa palavra, que Deus abençoe, um bom domingo para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.